Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos passando aqui para deixar mais um devocional, personagens bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre Miriam. Miriam era irmã de Arão e Moisés. Ontem eu falei sobre Arão e Joquebede e disse que Arão e Moisés, não confunda, tá? Arão é o filho, Arão é o pai. Eu disse que Arão e Moisés eram filhos de Arão e Joquebede. Mas eu não citei Miriam. Aí hoje a Raquel e a Rebeca, as minhas filhas, me cobraram. Pai, e Miriam? Então hoje o devocional é sobre Miriam. O texto que nós vamos ler está aqui, eu vou ler para você, em Êxodo capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então a irmã do menino, esse menino é o Moisés, era bebezinho, se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? O que estava acontecendo? O povo hebreu, eles se multiplicaram muito no Egito. Lembrando que quem foi primeiro para o Egito foi José. Depois José se tornou governador e toda a sua família foi para lá. Passou 300 anos aproximadamente e o faraó que estava no poder não conheceu Moisés, ou melhor, não conheceu José, tá? E não cuidava do povo hebreu como o primeiro faraó, que era muito amigo de José, tá? Então ele começou a escravizar os hebreus porque eles cresciam muito, eles tinham muitos filhos. Então o faraó começou a escravizar o povo. E como ele não queria que o povo crescesse tanto, ele mandou matar todos os meninos. Quando nascesse menino, ele mandou as parteiras, Sifrá e Puá, era o nome delas. Vamos lá? Sifrá e Puá era o nome das parteiras. Ele disse para as parteiras: matem toda vez que vocês estiverem ajudando no parto e nascer menino. Mas elas não conseguiram fazer isso. Elas não conseguiram e foram abençoadas por Deus por causa disso. Aí Joquebede, ela teve Moisés, bebezinho, e com 3 meses, ela não tinha mais como esconder o menino e ela colocou ele no cestinho e levou ele até o rio Nilo e soltou ele ali. Aí Miriam entra na história. E a Denise continua a história. Então Miriam foi acompanhando o cestinho no rio Nilo até chegar nas amas da princesa. Lá as amas pegaram e levaram o menino até a princesa. A princesa se encantou com ele. Então Miriam chegou perto da princesa e perguntou: você não precisa de uma ama, de uma babá para cuidar do bebê, amamentá-lo? Aí Miriam teve a ideia de chamar a sua própria mãe, Joquebede. Olha que coisa linda, a providência de Deus. Deus providenciou para que a própria mãe de Moisés fosse a babá dele. Aí a princesa deu o menino para Joquebede, que ela pensava ser apenas uma mulher que queria cuidar da criança, amamentar a criança. Como tinha muitas mães que tinham perdido os filhos, porque tinham sido mortos, então tinha muitas mães que tinham leite, porque não tinham filhos, eles tinham morrido. Então a princesa deixou que a Joquebede cuidasse da criança até ela parar de mamar no seio da mãe. E depois Joquebede, levou o menino Moisés para que a princesa pudesse criar ele como sendo seu próprio filho. Aí Moisés cresce no palácio e depois nós vamos falar sobre Moisés. Mas a personagem de hoje é Miriam, tá bom? E Miriam, ela foi um instrumento de Deus para que Deus cumprisse o propósito dele na vida dos hebreus. Ela foi um instrumento de Deus para a salvação do seu irmão, ainda um bebezinho, Moisés. E depois que ela cresce, depois que lá na frente, nós vamos chegar lá, quando Moisés ele tira o povo do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho e eles estão comemorando porque Deus deu vitória para eles. Deus derrotou o exército egípcio e deu vitória para o povo de Moisés, os hebreus. Aí Miriam, diz a Bíblia, ela pegou um pandeiro, está lá no capítulo 6 do Êxodo. Ela começou a bater o pandeiro e fazer festa, e o povo começou a dançar e fazer festa, porque Deus havia livrado o povo hebreu, ou os israelitas, tanto faz, hebreu, israelita, tá? Hoje chamam de judeus também. Então está falando do mesmo povo, judeu, hebreu, israelita, mas naquela época eles eram chamados de hebreus. Então Deus deu livramento para os hebreus. Abriu o Mar Vermelho, venceu o faraó e Miriam estava muito feliz porque Deus tinha dado vitória para eles. Tá bom? Maravilhosa a história, né? Amém. Maravilhosa a história.
e mostra o quanto o povo de Deus é alegre, o quanto o povo de Deus é feliz, e nós devemos nos alegrar sempre, sempre que Deus nos dá vitória. Não é isso, Denise? Isso aí. Devemos nos alegrar sempre que Deus nos dá vitória. Então seja alegre, seja feliz, seja grato a Deus por todas as vitórias que Ele tem te dado. Seja grato a Deus pela sua família e por tudo que Ele tem feito por você. Deus te abençoe. Os personagens de hoje, então, Miriam, falamos de Arão, falamos de Moisés, falamos de novo de Anrão e de Joquebede, falamos de Sifrá e Puá, tá? Não se esqueça desses nomes. Deus te abençoe.